CTM cronogramas de reprodução. Existem métodos e convenções sociais que as mulheres usam há séculos para garantir que os melhores genes masculinos sejam selecionados e protegidos com o melhor aprovisionamento masculino que ela é capaz de atrair. Idealmente, o melhor homem deveria exemplificar ambos, mas raramente os dois existem no mesmo homem, particularmente hoje em dia, portanto, no interesse de alcançar seu imperativo biológico, e estimulada por uma necessidade inata de segurança, o feminino como um todo teve que desenvolver convenções sociais e metodologias, que mudam conforme o ambiente e as condições pessoais dela. Para efetuar isso, os homens não apenas enfrentam um imperativo genético feminino, mas também convenções sociais femininas centenárias estabelecidas e adaptadas de um tempo muito anterior à capacidade humana de determinar com precisão as origens genéticas. Eu já detalhei em muitos dos posts do meu blog que a seleção de parceiros é uma função psicobiológica que milênios de evolução internalizaram rigidamente na psique de ambos os sexos. Tão internalizado e socializado é esse processo em nossa inconsciência coletiva que raramente reconhecemos que estamos sujeitos a esses motivadores, mesmo quando repetidamente manifestamos os mesmos comportamentos solicitados por eles. Mulheres tendo um segundo filho com o alpha bad boy. É uma lógica dedutiva simples, segundo a qual, para uma espécie sobreviver, deve fornecer aos seus descendentes as melhores condições possíveis para garantir sua sobrevivência. Isso ou reproduzir em tal quantidade que garanta a sobrevivência. A aplicação óbvia disso para as mulheres é compartilhar o investimento dos pais com o melhor parceiro possível que ela possa atrair e que possa fornecer segurança a longo prazo para ela e qualquer filho em potencial. Assim, as mulheres são biologicamente, psicologicamente e sociologicamente os filtros de sua própria reprodução, enquanto que a metodologia reprodutiva dos homens é a de espalhar tanto do seu material genético quanto humanamente possível para o maior número de fêmeas sexualmente disponíveis. É claro que ele tem seus próprios critérios para acasalar a seleção e determinar o melhor pareamento genético para sua reprodução. Ela tem que ser gostosa, mas seu critério é certamente menos discriminatório que o das mulheres. Ninguém é feio depois das 2 horas. Isto é evidenciado em nossa própria biologia hormonal. Os homens saudáveis possuem entre 12 e 17 vezes a quantidade de testosterona, o principal hormônio na excitação sexual, que as mulheres, e as mulheres produzem substancialmente mais estrogênio, instrumental para a cautela sexual, e ocitocina, promotor de sentimentos de segurança e carinho, do que os homens. Dito isto, ambas as metodologias conflitam na prática. Para uma mulher garantir melhor a sobrevivência de sua prole, um homem deve necessariamente abandonar seu método de reprodução em favor do método dela. Isto então estabelece um imperativo contraditório para ele, ao se juntar com uma mulher que satisfará sua metodologia. Um macho deve sacrificar seu cronograma reprodutivo para satisfazer o da mulher com quem ele faz par. Assim, com tanto potencial genético em jogo em sua parte do risco, ele quer não apenas garantir que ela seja a melhor candidata possível para a reprodução e futura reprodução, mas também para saber que sua progênie se beneficiará do investimento de ambos os pais. Nota: um resultado interessante dessa dinâmica psicobiológica é a habilidade dos homens de identificar seus próprios filhos em uma multidão de outras crianças mais rapidamente e com maior acuidade do que suas mães. Estudos mostraram que os homens têm a capacidade de identificar com mais rapidez e precisão seus próprios filhos em uma sala cheia de crianças vestidas com os mesmos uniformes que as mães da criança. Mais uma vez, isso enfatiza a importância subconsciente dessa permuta genética. Estes são os rudimentos da seleção e reprodução sexual humana. Obviamente, existem muitas outras complexidades sociais, emocionais e psicológicas associadas a esses fundamentos, mas essas são as motivações e considerações subjacentes que influenciam inconscientemente a seleção sexual. Convenções sociais para contrapor essa dinâmica subconsciente à sua própria vantagem genética. As mulheres iniciam convenções sociais e esquemas psicológicos para melhor facilitar suas próprias metodologias de reprodução. É por isso que as mulheres sempre têm a prerrogativa de mudar de ideia, e o mais inconstante dos comportamentos torna-se socialmente desculpável, enquanto o comportamento dos homens é restrito a um padrão mais elevado de responsabilidade para fazer a coisa certa, o que é invariavelmente algo para a vantagem de uma estratégia reprodutiva da mulher. É por isso que os caras que são cafajestes, pais que abandonam as mães para buscar seu método de reprodução inato são vilões.
mas pais que se sacrificam financeiramente, emocionalmente e até mesmo vitalmente para o benefício de crianças das quais não são pais são considerados heróis sociais por cumprirem os imperativos genéticos das mulheres. Essa é também a motivação básica para dinâmicas sociais específicas das mulheres, como as rejeições de "vamos ser apenas amigos", VSAA, e a propensão das mulheres para a vitimização, pois aprenderam que isso engendra esquemas mentais de salvadores nos cronogramas masculinos de reprodução, Capitão Salva-Putas, e até o próprio casamento. Bons pais contra bons genes. As duas maiores dificuldades para as mulheres superarem em sua própria metodologia é que elas estão em um pico sexualmente viável por uma pequena janela de tempo, geralmente em torno dos 20 anos, e o fato de que as qualidades que tornam um bom parceiro a longo prazo, bom pai, e as qualidades que contribuem para a boa prole, bons genes, raramente se manifestam no mesmo homem. O provisionamento e o potencial de segurança são fantásticos motivadores para se casar com um bom pai, mas as mesmas características que o tornam um bom pai são geralmente uma desvantagem quando comparadas com o homem que exemplifica melhor a atração física e genética, e as qualidades de tomar risco que garantiriam a seu filho uma melhor capacidade de se adaptar ao seu ambiente, ou seja, mais forte, mais rápido, mais atraente do que outros para garantir a passagem de seu próprio material genético para as gerações futuras. Este é o paradoxo do babaca versus o cara legal demonstrado na grande escala evolutiva. Homens e mulheres inatamente, embora inconscientemente, entendem essa dinâmica. Então, para que uma mulher tenha o melhor que o bom pai tem a oferecer, aproveitando o melhor que o homem do bom genes tem, ela deve inventar e modificar constantemente as convenções sociais para manter a vantagem em seu favor biológico, e de acordo com sua estratégia sexual pluralista. Cronogramas reprodutivos. Esse paradoxo, então, exige que as mulheres, e por padrão, os homens, assumam as programações de curto e longo prazo do acasalamento. As programações de curto prazo facilitam a reprodução com o homem de bons genes, enquanto a reprodução de longo prazo é reservada para o homem que é um bom pai. Essa convenção e os esquemas psicossociais que a acompanham são precisamente o motivo pelo qual as mulheres vão se casar com o cara bonzinho, estável, leal, preferencialmente médico, e ainda fuder o limpador de piscina ou o surfista bonitinho que ela conheceu nas férias de primavera. Em nosso passado genético, um homem com bons genes implicava a capacidade de ser um bom provedor, mas a convenção moderna impediu isso, de modo que novos esquemas sociais e mentais tiveram que ser desenvolvidos para as mulheres. Traição. Para essa dinâmica e a praticidade de aproveitar o melhor dos dois mundos genéticos, as mulheres acham necessário trair. Essa traição pode ser feita de forma proativa ou reativa. No modelo reativo, uma mulher que já fez par com sua escolha de parceiro de longo prazo, envolve-se em uma relação sexual extraconjugal com um parceiro de curto prazo, ou seja, a esposa ou namorada traidora. Isso não quer dizer que essa oportunidade de curto prazo não possa se transformar em um segundo parceiro de longo prazo, mas a ação da infidelidade em si é um método para garantir um estoque genético melhor do que o provedor masculino comprometido é capaz de fornecer. A traição proativa é o dilema da mãe solteira. Esta forma de trair depende da mulher procriando com um homem de bons genes, carregando seus filhos e depois abandonando, ou fazendo com que ele a abandone, novamente através de convenções sociais inventadas, a fim de encontrar um macho bom pai para prover para ela e os filhos de seu parceiro de bons genes para garantir sua segurança. Quero enfatizar novamente que as mulheres, em sua maioria, não têm algum plano mestre conscientemente construído e reconhecido para conduzir este ciclo e deliberadamente prender homens nele. Em vez disso, as motivações para esse comportamento e as justificativas sociais associadas inventadas para justificá-lo são um processo inconsciente. Na maioria das vezes, as mulheres desconhecem essa dinâmica, mas estão sujeitas à influência dela. Para uma fêmea de qualquer espécie, facilitar uma metodologia de reprodução com o melhor parceiro genético que ela é capaz de atrair, e garantir que a sobrevivência dela e de seus descendentes com o melhor parceiro de aprovisionamento é como ganhar na Mega Sena evolucionária. Corneamento. Em algum nível de consciência, os homens inatamente sentem que algo está errado com esta situação, embora possam não ser capazes de dizer por que sentem isso, ou não compreendam a situação na confusão das justificativas das mulheres para isso. Ou ficam frustrados com as pressões sociais para fazer a coisa certa, são envergonhados até se tornarem mártires salvadores, e comprometidos com uma responsabilidade fingida por essas convenções.
No entanto, alguns entendem bem o suficiente para se afastar das mães solteiras, seja por experiências anteriores ou por ter observado outros homens cornos sobrecarregados com a responsabilidade de criar e prover, não importa quão envolvidos ou não envolvidos, pelos esforços de reprodução bem-sucedidos de outro homem com essa mulher. Os homens muitas vezes caem no papel do corno proativo ou reativo. Ele nunca desfrutará dos mesmos benefícios que o parceiro, de curto prazo de seu cônjuge no mesmo grau, na forma de desejo sexual ou em seu imediatismo, enquanto ao mesmo tempo terá que suportar as pressões sociais de ter que prover para o filho do pai de bons genes. Pode-se argumentar que ele pode contribuir minimamente para seu bem-estar, mas em algum nível, seja emocional, físico, financeiro ou educacional, ele contribuirá com algum esforço para o estoque genético de outro homem em troca de uma forma mitigada de sexualidade e intimidade da mãe. Até certo ponto, mesmo que apenas pela sua presença, ele está compartilhando o investimento parental que deveria ser suportado pelo parceiro de curto prazo. Se nada mais, ele contribui com o tempo e esforço para ela que poderia ser melhor investido em encontrar um parceiro sexual com a qual ele poderia perseguir seu próprio imperativo genético por sua própria metodologia. No entanto, nem é preciso dizer, há uma quantidade enorme de homens sexualmente privados o suficiente para ver além das desvantagens a longo prazo, e não apenas recompensar, mas reforçar as decisões ruins de uma mãe solteira, ruins do ponto de vista de seu próprio interesse, em relação à sua seleção e cronograma de reprodução, em troca de gratificação sexual de curto prazo. Além disso, ao reforçar seu comportamento dessa forma, ele reforça a convenção social para homens e mulheres. É importante ter em mente que, nos dias de hoje, as mulheres são, em última análise, as únicas responsáveis pelos homens com quem escolhem se relacionar, tirando o estupro, é claro, e com quem ter filhos. Os homens assumem a responsabilidade por suas ações, sem dúvida, mas em última análise, é a decisão da mulher e seu julgamento que decide o destino dela e de seus filhos.